Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. O meu nome é Vitor e a única coisa que me dá esquizofrenia é eu pensar que um dia eu vou ter que comprar um carro zero sem ter nada para dar de entrada. Olá, meu nome é Paulo e eu já me conformei que provavelmente eu nunca mais vou ter um carro zero na minha vida. Olá, meu nome é Miguel e o mundo acabou mesmo em 2012. A gente tá vivendo uma alucinação aqui. Pós-apocalíptica. Exato. Muito bom. Antes de começar o episódio, pessoal, eu acho que é um episódio um pouco denso, que eu acho que o título pode até confundir um pouco, mas antes disso, eu queria só pedir pro Paulinho passar alguns recados rápidos aqui. Bom, então vamos lá. Se você acompanha a gente recomenda você seguir a gente no seu player de podcast favorito, que quando você segue, você faz download automático toda vez que a gente sobe episódio na internet. E também seguir a gente no @podcastrucast no Instagram para ficar atento nas nossas novidades. E também no YouTube, você colocar Ru Espaço Cast, que você encontra a gente também para backups dos nossos episódios. E aproveitando, antes de chamar o Miguel, já quero dar meu outro recadinho também, que é um salve para o nosso querido amigo Daniel Barros de Oliveira, que seguiu o nosso conselho no que a gente deu no segundo episódio com o Mojove e comprou uma Tucson para carregar o TT das crianças. Muito bom, seu Daniel Barros. Bom, seguindo aqui, me siga também em @tumaicar e lá você pode, assim como no podcast WhoCast, pedir um adesivo do cassetinho ou dos logos do WhoCast, beleza? Assim você ajuda a gente a continuar gravando esse podcast maravilhoso antes que a gente cobre por cada episódio. Que isso não vai acontecer, tá? Desculpa. Mas se você quiser também continuar esse papo delicioso com a gente e com os outros ouvintes, corre lá no Facebook, procura Podcast WhoCast e entra no nosso grupo, cuja senha será revelada durante o programa. Muito bom. E aí, gente, antes de, enfim, entrarmos nessa pauta, eu queria só agradecer, né, mais uma vez a presença do Jean no último episódio. Se você não ouviu, eu sei que você vai falar assim, mas Fórmula 1 nem tá mais tão legal, não vou ouvir, mas na verdade fazemos uma análise um pouco maior sobre o automobilismo, em que tivemos a ajuda Não desse ouve, nosso amigo. e aí tem o Jan, que é engraçado e que é meio babaca também, e aí você vai achar o Jan meio babaca e é muito legal. E vai... exato. E aí, enfim, acho que tem um bom apelo para Ficou todos top. para todos os nossos amigos. E antes de começar, eu queria, inclusive, pessoal, muita gente, inclusive eu, tive que procurar qual era de fato o que significava esquizofrenia, justamente para saber se a gente está falando alguma coisa muito errada ou não. Então eu gostaria de falar aqui qual é a definição de esquizofrenia. E a definição é, abre aspas, um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. Então, por que eu acho que a gente usou esse... numa frase, por favor. O Paulo é esquizofrênico, dizendo que o Paulo não faz, né, toma ações sem pensar com clareza. Mas enfim, está correta. enfim. Demonstrou que o Paulo hoje parece que tá com um pouco mais de bom humor, então eu acho que vai ser um episódio bom. Verdade. Inclusive, a gente já, antes de gravar, isso é uma coisa que a gente precisa começar a fazer, né? Porque a gente tem umas discussões antes de começar a gravar, que a gente talvez pudesse até colocar no ar. Mas enfim, Pode crer. não sobre o podcast em geral, né? Mas sobre a vida em geral. Sobre a vida em geral. Evolução da humanidade e tudo mais. E são sempre discussões muito negativas, que provavelmente vocês vão amar, porque faz parte desse episódio também. Mas, por que eu dei essa... A gente pode botar no Best Friends e a gente cobra R$50 por mês, e aí quem paga pode ouvir nosso papo. Nossa, e aí vão se matar em 2 meses, não sei se é lucrativo. Exato, é pagar pra se matar, né? Tem gente Mas que faz isso, acho, na Noruega, né? Mas enfim. Eu acho que, enfim, é uma boa introdução a explicar o que é esquizofrenia e por que a gente fala isso do mundo automobilístico, tá? Eu tenho, na verdade, meus pais estavam querendo trocar de carro um tempo atrás e eu sei que, enfim, acho que os pais do Miguel também foram ver e aí a gente começou, enfim, entrei de novo nesse mundo de ver preços de carro zero. E aí eu sei, né, todo mundo fala assim, puta, mas todo mundo sabe que tá caro demais e tal. E o que eu acho que, enfim, é uma informação ruim, mas que a gente já estava sabendo. O meu grande ponto é, de um tempo para cá, a gente começou a ver que as montadoras estavam subindo de categoria os seus carros que estavam em uma categoria abaixo. Então, vou dar um exemplo aqui bem rápido e fácil de entender. A Volkswagen, na verdade, foi predecessora desse ponto, desde a época do Gol G3, em que ela lançou o Fox para ser acima dele. Depois, acho que ainda tinha o Polo em linha e também tinha o Golf. E no final, acho que o preço do
do Gol top chegava no preço do Golf, enfim, mais pé de boi, em que você poderia escolher entre uma gama de modelos para você saber qual melhor encaixava no seu budget. Qual foi o problema? A gente começou a ver que eles descontinuaram o Fox, estão meio que descontinuando o Golf, né? Enfim, aqui no Brasil, em que eles só estão vendendo, acho que o Golf GTI, se eu não me engano, e eles subiram o Polo de categoria para praticamente a categoria do Golf, já que o Polo Highline, nem vou citar o GTS, tá? Mas o Polo Highline está sendo vendido a praticamente 90 mil reais, acho. 90 e pouco com opcionais. E aí eu comecei a ver que, assim, se o Polo tá 90 mil reais, quanto tá enfim, um carro abaixo dele, né? Eu acho o Polo um carro bom, mas lembrando que ainda é um carro, um hatch de entrada, um hatch médio de entrada, vamos dizer assim, né? É um hatchinho médio. Um hatch médio pequeno, vamos dizer assim. E aí comecei a ver e falei assim, puta, cara, então se eu quiser comprar um Volkswagen, eu preciso baixar um pouco, né? Quanto tá um Gol? E aí eu vi hoje, um pouco antes de entrar no episódio aqui com o Miguel, enquanto o Paulo arrumava o microfone, que um Gol de entrada, pelo menos no site da Volkswagen, tá 54 mil reais. Aí eu falei assim, bom, tudo bem, porque o Gol, ele era o Up, então ele teve que subir uma categoria para se tornar, enfim, uma categoria acima do Up, senão eles se canibalizam, né? Aí eu falei assim, bom, então o Up deve estar uns 40 mil, né? E aí não, o Up tá a partir de 51 mil reais também. Então você fala, diga. Não, é que com o Up, é só um adendo aqui também, que eu acho que talvez ajude a explicar um pouco disso, que talvez não seja essa parte, pelo menos, tanta esquizofrenia da Volks, é que o Up ele tem um projeto muito mais moderno do que o Gol que a gente tem, né? E que ele chegou aqui realmente para ser um carro de baixo custo, só que ele foi um projeto feito nos moldes europeus, né? Se não me engano. Por isso que ele é um carro realmente bom, assim, por mais que a gente fale comentários negativos do Up aqui desde o primeiro episódio, e continuaremos falando até o último, aparentemente. Mas é que ele foi um carro que a plataforma dele, os métodos de produção também faziam ele ser um carro mais caro de produzir. Então ele foi introduzido para ser um carro mais barato da linha. Só que o Gol, como ele já tem, sei lá, 300 milhões de anos no mercado brasileiro, inclusive essa plataforma que ele usa hoje em dia, acho que é a mesma do Gol G5 até, se não me engano, até hoje. E o Gol Não é G5, sei possível. lá, acho que antes de 2010, hein? Posso estar falando merda aqui, mas eu acho que sim. Não, Ou bem acho que antes sim até. também. Então, assim, ele é um carro que é muito mais barato de fazer. É por isso que, por exemplo, o Classic da Chevrolet durou tanto tempo. Porque era uma plataforma antigaça, as peças já eram feitas há muito tempo, o projeto meio que já se pagou, era simples, então eles podiam posicionar ele como um carro de entrada. Porque eles não já tinham. Bom, como eu falei, o projeto se pagou, então era mais tranquilo de você vender ele mais barato, que ele ainda assim ia continuar dando lucro. E o caso do Up não era esse, mas do Gol era. Então, teve um momento na linha, se não me engano, que o Gol era mais barato do que o Up também. Aí agora, não sei se eles deram uma reposicionada por questão de tamanho, ou o Up. Enfim, eu não sei, porque falar que ele barateou, sendo que ele tá custando 50 conto é difícil, né? Então, ele Dói, né? mas é só pra, tipo, contextualizar um pouquinho, assim, o porquê do Up e do Gol estarem basicamente na mesma faixa de preço, apesar de, teoricamente, serem carros de categorias diferentes. Total, Mas total. E continua aí, aí. Paulo? Aí, Paulo, pensei eu, falei assim, meu, mas Volkswagen ela sempre teve um apelo grande com o Brasil, então eles de fato sempre venderam o carro deles um pouco acima da média de preço da concorrência, certo? Então a gente já Sim. estava acostumado a ver isso, muito porque eles criaram, né, enfim, uma noção de confiabilidade, de achar peça, desde muito tempo atrás, tanto, né, enfim, motor AP e até antes disso. Aí eu falei assim, bom, então se o Up tá R$ 51.500, o Onix deve estar mais barato. Não o Onix novo, o Onix que eles ainda estão ainda tá em linha, né? O Onix antigo, justamente para, segundo, né? Enfim, a Chevrolet, para motoristas de Uber, enfim, para ser um carro um pouco mais acessível para pessoas que não têm tanto dinheiro. E aí eu queria até fazer uma enquete aqui. Quanto você acha que tá o Onix, esse Onix Joy, no site aqui da Chevrolet, O ô Onix Paulo? Joy é o modelo antigo, né? Isso, é um modelo antigo que ainda está em linha enfim. 55. Você tem as specs aí já? Só pra Eu colocar tenho as specs aqui Mas sim, agora eu cara. já acertei, então Não, assim. mas é 1.0, né? Óbvio, né, velho? Sim, é 1.0. 1.0, manual, deve ter o quê? Ar, A direção, direção, airbag e ABS, né? Eu isso. chuto uns 48. Potência de até 80 cavalos na gasolina, tá? Tá Então bom, ainda deu é mais que Lancer, pelo menos. Vamos lá. Sim. Nossa, eu Enfim, lembrei do bagulho. E aí? zoeiras à parte, esse carro, pelo menos no site, tá, gente? Eu sei que, enfim, isso pode variar. Aqui no site ele tá R$ 56.500. Opa, Caralho, velho. quase acertei. Nossa, chutei Aí, alto pra mim, não, mas pelo visto. desculpa, 56.890.
E aí, fiquei um pouco assustado, né? Enfim, imagino que vocês também devam estar assustados. Aí eu falei assim, bom, aí entrando no site aqui da Chevrolet, eu vi que existe um Prisma ainda, sabe, do mesmo modelo desse Onix Joy, Sei. chama Joy Plus agora. Quanto Uhum. você acha que custa esse carro, velho? Ah, tá o quê? 72. 63. Não, 61 mil reais. Não o novo, o Poxa, antigo ainda. sim, 61 mil reais. Aí você fala assim, caralho, calma aí, velho. mano. Então, enfim, o novo Onix, o mais pelado, custa a partir de 58 pau e meio. Então, eu não sei mais o que fazer, né? Então, agora entrei também no site da Ford e o K, ele tá sendo vendido por 50 mil reais e 500, também o de entrada. Então, assim, se você quiser comprar um carro zero hoje em dia, você precisa ter 50 mil reais. A Então, gente já sabe, mas não. que eu ia falar assim, tipo, e o Kwid, Então, teoricamente, e o Mob, né, que são os mais baratos, confiáveis, não é nem confiável nessas bostas, mas enfim, de Não, marcas, são zero confiáveis, é só não, de barato. marcas com mais tempo de mercado, né, pra não falar das chinesas, assim, quanto será que custa, velho, o Kwid? Então, cara, isso foi uma tirada engraçada, porque assim, essa categoria do Kwid e a categoria do Fiat Mobi, elas foram categorias criadas porque as montadoras não paravam de subir Sim. enfim, os carros delas de patamar, né? Então, assim, não tô falando que os carros são ruins, tá? Mas você é obrigado a comprar por um preço exorbitante um carro pior, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, tô entrando aqui no site da Fiat só pra gente Mas que é confirmar. essa parada do PCD, né? Que começou com a Jeep, mas que antes o PCD era um bagulho meio secreto, que quem sabia era quem realmente usava o PCD, quem precisava. Aí começaram a ver que para ser PCD, você não precisa de muita coisa, é só uma documentação falando que você tem artrite, artrose, tendinite, dor no dedo. E aí, pronto, você é PCD e você pode comprar o seu carro bem abaixo do preço, né? Comprar o peladinho e depois você compra os acessórios. E assim, a ponto de chegar e temos carros PCD, um anúncio bem grande, sabe? É um bagulho, mano, bizarro, velho. Sim. Bizarro. E assim, eu não gosto muito de falar de PCD porque eu acho que o PCD ele vem para ajudar uma parcela da sociedade Vem, e claro, acaba mas atrapalhando, né? é aquele Mas negócio do que o brasileiro consegue fazer, que é tipo assim, tem um bagulho que é pra ajudar, quem quer comprar mais barato ou o que quer que seja, vai tentar infringir alguma regra ali Sim. pra tentar abocanhar. Cara, é tipo, querendo ou não, um negócio, eu sei que é um assunto delicado e tal, eu não vou nem me estender, mas assim, o auxílio emergencial, velho. Eu, pessoalmente, conheço gente que não precisava e decidiu tirar o bagulho porque dava pra ganhar uma graninha a mais, tá ligado? Que podia servir pra outra pessoa. E é um negócio que Exatamente, acaba exatamente. fudendo. Tipo, você tira de quem precisa, prejudica, as parcelas poderiam ser maiores de repente, se só quem realmente precisasse do auxílio conseguisse receber, e isso também estende, porque, tipo, se a montadora está perdendo por um lado, ou melhor, o governo, né, teoricamente, porque são desconto de impostos, né, e não é um desconto que a montadora é obrigada a dar, é o governo que deixa de arrecadar, até onde eu sei. Então, o que acontece? Se tá deixando de perder num lado, vai acabar ganhando no outro, velho. Então, o preço acaba aumentando. É que nem aquela história da meia entrada, manja? Exatamente, exatamente. E aí a meia entrada hoje em dia é o preço de uma entrada normal que você pagaria uns anos atrás, né? Exato, porque todo mundo tem, quem é estudante tem, quem é idoso tem, quem é Não, funcionário e público é outra, você funcionário entra num público. site, carteirinha de estudante, procura aí, você acha carteirinha falsificada, qualquer coisa, você é estudante hoje também. Sério? Você passa o link depois? Tô Eu brincando. passo, eu passo. Mas Chama o. carteirinhasadulteradas.com. Não, mas é que tá, tipo, a gente nem precisa, que nem você vai no cinema, se você é, sei lá, cliente da Vivo, cliente do Bradesco, cliente do Itaú, cliente da puta que pariu, você também tem direito à minha entrada, Sim, tipo, sim. só paga cheia quem, tipo, é não trouxa. para Quem pra acabou pensar, de chegar no entendeu? Brasil e não sabe como é que É, funciona. Aí é aquela história, tipo, quando todo mundo paga minha entrada, na verdade ninguém paga minha entrada, tá ligado? Tipo, Sim. tipo é. do especial, né? Então isso acaba, acho que, atrapalhando também, Se né? Mas todos os enfim. copos estão meio vazios, todos estão cheios. É isso aí, Paulo. Não é bem isso, mas talvez seja isso. Mas eu acho que, enfim, eu não quero entrar tanto em PCD porque eu acho que isso é um outro assunto. Uhum. Mas, só um dado curioso para vocês também. Isso é uma matéria de 14 de fevereiro de 2020, então um mês antes da pandemia. O que E é é o título. pandemia? Nossa, um bagulho que eu nem sei como é que era antes, na real. Mas, quando o Era uma mundo parada ainda. que É, o pessoal tava falando aí, mas não pegou, não entrou na moda, né? Acho quando o que mundo ainda girava sem máscaras, ou Uhum. pelo menos sem a obrigatoriedade de usá-las,
que na real é facultativo, né? Mas enfim. Existe uma matéria do dia 14/2 desse ano, em que disse que as vendas de carros para PCD disparam 760% no Brasil em 10 anos. Então, o que isso significa? Significa que em 2009, eles venderam 25 mil unidades de carros PCD, e em 2019, eles venderam 215 mil unidades de carro PCD. Nossa. Então, assim, aqui fala que representou, né, enfim, 8% do mercado nacional. Então é bastante coisa, cara. 8% do mercado nacional é bastante Sim, coisa. pra caralho. Então, enfim, não quero entrar tão a fundo nesse papo, porque eu acho que isso aí a gente tem que entrar um pouco em política, né? Como é que a gente faz pra ter ou não enfim, o carro PCD. Mas o grande ponto é, a gente foi subindo, as montadoras foram subindo tanto os carros de patamar, que hoje em dia um carro freestyle, ele é praticamente um carro de luxo. Então, assim, você vai pagar 70 pau. Eu tava vendo que lançou o Onix Midnight, lá, o Onix RS, sei lá. É um carro que tem exatamente a mesma mecânica do Onix normal, que já é caro e custa, se não me engano, 77 mil reais. Então, assim, gente, eu entendo que tem inflação, tá? E eu já li muita coisa sobre como o preço dos carros hoje em dia, devido a, né, enfim, atual salário mínimo, atual inflação, ainda é mais barato do que os carros eram em 1990, por exemplo. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tá ficando muito longe da realidade. Por que eu tô falando isso? Porque se você não financia um carro, seja ele zero ou... É que tem um ponto maior que eu quero chegar também, que é o seguinte. Se o Onix, ele valoriza muito, significa que as pessoas começam a prestar atenção num Kwid ou no Mob. Se elas começam a prestar mais atenção no Kwid e no Mob, eles também começam a aumentar um pouco de preço, e aí você começa a prestar atenção nos carros seminovos. Se os seminovos começam a vender muito, você consegue ou manter o tempo ou valorizar esse seminovo. E aí o que acontece? Essa cadeia ela começa a descer até o ponto de que hoje eu vi um Voyage Hatchlook todo fodido por 6 conto. Então, assim, 6 mil reais ainda é dinheiro por um carro que simplesmente só tem dock, sabe? Antes era carro de R$ 1.000, velho, 2 mil reais. Então, eu entendo que se você não se esforça, né? Ou se você não dá sorte, enfim, ou se você não consegue ganhar mais todo ano, você acaba perdendo um poder de compra absurdo, principalmente no ramo automobilístico. Não, Então a e gente você fica acaba preso no carro de entrada. Quando antes você ia para o carro de entrada, passava 2 anos, você conseguia comprar um carrinho melhor, passava mais Exato. 2 anos, você estava evoluindo. Hoje em dia você Exato. compra um carro de 50, no ano que vem ele vai valer 25 e o carro de entrada vai custar 76. Tipo, Exato. Você você sempre vai vai ter uma sempre precisar de um carro zero inteiro para conseguir pelo menos manter o nível que você estava anteriormente. Sim, e aí eu sinto um desespero enfim, das montadoras, justamente porque elas estão começando a criar, não começando, né, porque isso sempre existiu, a Kira já passou por aqui, né, esse amigo nosso, falando sobre quais são os artifícios que as montadoras usam para vender diferentes modelos, mas, então, eu tô vendo que a galera tá pintando roda de preto e o logo de preto e vendendo o carro a 10 pau mais caro. Então, um carro que já era caro, os caras lançam versão especial para vender mais, e você acaba não adicionando, eu acho que o valor de fato no carro, né? Então é o mesmo carro. Então, isso é uma briga que eu tenho bastante grande com os meus pais, que, enfim, eles veem valor em algumas coisas que eu não vejo, mas é isso, Miguel. Então, se você tem uma Renegade, por exemplo, se você quiser outra Renegade, vou dar um exemplo real aqui, tá? Os meus pais compraram uma Renegade Sport em 2016 por 72 mil reais. Eu lembro até hoje que eu tava lá no dia quando ele comprou. Que já era bastante dinheiro naquela época, mas ok. Era a Renegade de entrada, sem ser a PCD. Quando eu fui na concessionária a semana passada, de novo, essa mesma Renegade Sport, ela tá custando 92 mil reais. Olha aí. A de Então, entrada? de entrada, velho. Só que é automática, né? As meus era manual, então suponhamos que o câmbio custe, sei lá, 4 mil reais a mais. A gente tá falando de 88 mil reais. Então, assim, cara, uma Renegade de entrada tá custando 90 pau. E aí você fala, cara, e ainda tá nos top 10 mais vendidos, né, do ano. Pelo menos em setembro tava nos top 10, Sim. abaixo da Compass, inclusive. Então a Compass que é um carro que começa em 120 mil reais e ainda tá vendendo. E assim, nenhuma delas entrega alguma coisa e fala assim, nossa, que absurdo. A gente sabe muito bem que até hoje, pelo menos os carros da Jeep usam motor e-torque ou Tiger Shark da Compass, que é o 2.0, mas mesmo assim não é nenhuma coisa que fala assim, nossa, cara, que tecnologia, ou nossa, que potência. Então eu ainda fico pensando o que Não, e mesmo questão de acabamento e tudo mais, né? Nada evolui, é tudo a mesma coisa. Você tá comprando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Não, e é muito louco, Miguel. Eu entrei no grupo da Compass, né, do Facebook, porque é meu Seu vício, né? hobby, né? Meu hobby. E aí eu tava vendo que
90% foi dono de uma Renegade e aí trocou a Renegade de uma Compass. Então, a galera... Então, pra vocês terem uma ideia, gente, se você tem uma Renegade usada, os caras vão te pagar a FIP nesse carro. Então, a FIP, sei lá, do carro dos meus pais era 53 mil reais, que não compra uma Renegade 2016 com 25 mil quilômetros, 50 mil reais. E aí o que acontece? Um Onix Joy tá 56, sabe? Tipo, meu, tem umas paradas que não dá pra entender direito, mas... Não, mas até aí tudo bem, porque, tipo, como eu vou falar, é um carro zero e tal, só que, assim, não é que é o Onix... Não, eu falei merda. Não é tudo bem, mas, assim, se fosse um carro do mesmo nível e ele custar um pouco mais, você tem que colocar, sendo que você colocou um usado, tudo bem. Mas é um carro muito Sim, abaixo, né, cara? exato. Então, é o que o Miguel falou. Você precisa ter sempre um financiamento de no mínimo 20 mil reais para você se manter no mesmo patamar. Então, o que acontece? A Rafa tem o K dela, K1.0, SEL, 2018. Ela pagou, na verdade, no carro, eu lembro que eu tava lá também, R$41.500 em 2018. Hoje, o mesmo K tá 50 pau. E eu não queria trocar esse carro por um carro, eu queria trocar pelo menos por um carro automático. E aí, por isso que eu comecei a ver o preço dos Onix. Só que assim, a partir de 60 pau, né? Então, ela vai ter que financiar 20 mil reais. Se eu pegar o de 60 pau, né? Enfim, se não tiver um modelo lá, sei lá, que ela goste mais. Então, o que acontece? Daqui 2 anos, esse mesmo Onix vai estar 40 pau, né, usado, exatamente no exemplo que o Miguel falou. E em 2022, provavelmente o Onix novo já vai estar 82. Só que, gente, chega uma hora que você fala assim, velho, eu não consigo, meu salário não consegue acompanhar mais essas coisas. E não é só um downgrade de categoria, é um downgrade de vida. Então, hoje você vai no restaurante, não é normal, tá? Mas tem muito restaurante que você vai gastar 200 pau pra comer por pessoa. E não é normal, gente. Não é assim que funciona. A gente não tá ganhando tão a mais, sabe? Eu faço geralmente, a gente tem o índice, né, da esfirra do Habib's. Quanto tá a esfirra do Habib's? A última vez que a gente pediu, velho, tá cara pra caralho. Faz anos que a gente pediu. Saudade. Então, enfim, eu lembro que quando a gente tava 30 centavos, né? 30 centavos. Tudo bem que eu tava no colegial nessa época, mas custava 30 centavos. Hoje tá R$2, velho. Então, eu não sei quanto foi a inflação daquela época pra cá, mas não sei se foi 500%, entendeu? E é que nem a questão do... E, tipo, vai pra carros, enfim, mais tops, né, digamos. Porque aí chega a notícia de que o Mini GP vai custar 300 mil reais. Meu Deus, é preço de M2 usada e não sei o que eu pensava, né? Só que você vai parar pra pensar... quanto que custa um Mini John Cooper 0 km hoje em dia? 150 mil reais. Não, O não. Mini... Hã? 250 mil reais. 250 mil reais. O John Cooper Cabrio, que é o carro mais caro em teoria, tem eu acho que a Clubman e a Countryman também, mas vamos falar de Cooper, né? O John Cooper Works Cabrio custa 270 e tantos mil reais. Agora, você comprar um carro que tem unidade limitada por 30 mil reais a mais, sendo que esse carro, hoje em dia, eu vi um cara já revendendo por 340 mil reais. É um carro que é um investimento. Esse sim vai valorizar daqui a uns anos. Agora o outro, você tira da concessionária, ele tá valendo justamente os 30 a menos. Sim. É muito louco, cara. É muito louco. É muito louco. A gente tem exemplos muito próximos a nós que, enfim, conseguem... se você tem o dinheiro em caixa, às vezes vale a pena conhecer no mercado. Então, assim, se você tivesse 300 mil reais, você poderia fazer uma aposta de que esse carro vai valorizar e aí dá esse 300 E mil, acaba né? virando um peão, né, de um jogo. Exato, mas o problema, Miguel, não é só para carro, né? Enfim, para moto também acontece, mas suponhamos que você ganhe 2 mil reais por mês. 2, 4, sei lá. Quantos meses você precisa trabalhar, tirando as suas contas? Tô pensando numa pessoa que sei lá, tem família, tá? Então, suponhamos que o marido e a esposa ganham cada um 3 mil reais. Hoje em dia, os 2 mil reais que cada um ganha, vai tudo. Quanto que custa uma escola particular, velho? Vai tudo, vai tudo. Sim. Então, não, mas suponhamos que eles não tenham filhos, tá? Os caras ganham 6 pau, eles pagam um aluguel ali de, sei lá, 2,5. Então chega uma hora e você fala assim, cara, eu preciso de 10 meses pra comprar um Voyage de 6 pau. Ou eu tenho que juntar esse dinheiro para dar de entrada e parcelar em, sei lá, 5 anos, a um juros, enfim, abusivo ou não, mas com juros, um carro que é um carro de Depois ter que entrada. fazer a mesma coisa para continuar no Exato, mesmo carro e nunca sair dali. exato. Então, Isso sem contar que não tem nenhum acidente, que o carro não quebre, que a garantia não mais cubra. seguro, né? Mas Que aí seguro são tá outras caro. memórias, Paulo, relaxa. Não, Mas mas acontece também, Eu né? sei, Tá eu lá. sei.
Então você fala, e aí eu não vou nem colocar isso em conta, tá? Mas a gente tá vendo essa flutuação do dólar também, não flutuação, né? Na verdade, ascensão do dólar ou a desvalorização do real, dependendo Inflação, do seu o ponto de bagulho vista. já tá, mano, na lua, velho. Mas E eu tava falando com o Paulo essa semana de que eu tinha o sonho de ter uma Ducati Scrambler. E quando a gente foi ver, Paulo, era 38 conto, né? Uhum. E hoje tá a partir de 57. 57. Nossa, velho, não é possível. Juro Aí por outra, e Deus, não é velho. assim, tipo, que nem a gente tá falando assim, não, porque quando lançou a Renegade em 2016, Não, faz foi um no ano. final de 2018 que eu fui ver. É, E eu falei pro Japa, puta, se eu vendesse, na época eu já tava com o K, né, com a Phaser, se eu vender o K e a Phaser dá, tipo, 30 pau, e aí, meu, mais 8 aí que eu peço emprestado, que eu financio no seu carro, já daria pra pegar. Aquelas contas imbecil que você faz porque você tá afim, e depois você percebe que não vale a pena. Mas assim, hoje em dia eu ia ter que dar o K, a A Phaser, e bunda. financiar mais um K e a Phaser também, tá ligado? De novo, tipo, a mesma moto, sabe? exato. Tipo, tem melhoria? Tem, mas assim, não justifica 20 pau de E é aumento. por isso que, enfim, é por isso que eu sei que é muito triste, mas todo mundo fala, né? Puta, cara, é que eu acho que vai chegar uma hora que realmente metade da população não vai conseguir ter um carro zero. Por mais que a cultura aqui no Brasil ainda, né, insista muito nessa parada de carro zero que a gente já discutiu em outras vezes, é o que você falou, Paulo. Pra mim não vale mais a pena, porque Não, assim, mas o preço de carro usado também tá muito louco, cara. Por causa do Covid agora também, né? Uhum. Mas, cara, flutua de um jeito que não dá pra entender. Então tem uns carros que aí começa o cara cobrar, sei lá, numa versão de entrada do Mini 85 pau. E alguém que tá com uma versão top e tal, não sei o que, cobrar 87, tá ligado? O bagulho Uhum. não conversa mais, não não, e tem. vou te dar um Mas é que exemplo. aí, como não tem um preço tabelado, cada um vende o seu bem pelo preço que acha mais justo, por isso que a gente tem Gol GTI a, sei lá, 110 pau e outros a 50, e, né, e talvez Em um bem outra, surrado a é. 20, não sei, enfim, como é que tá o mercado, porque, sei Não, lá. ainda tem, é muito louco, porque o Gol ele tem muito, né? Vendeu muito, mesmo o GTI. Sim, sim. E aí, então tem os Gol de 120 pau e tem os Gol GTI de 20 mesmo. Então, Uhum. assim, flutua demais, né? Exato, mas aí, tipo, vai de cada um. Eu entendo o ponto do Miguel e tal, né? Que realmente também acho que é aquela história, né? A galera começa a cobrar mais caro, você vai vender o seu, porra. Não preciso cobrar tão caro quanto os outros, mas também não preciso cobrar o preço que eu tava pensando, já que estão todos mais caros. Então por que que eu Exatamente. vou deixar de ganhar dinheiro, né? Total, total. Então, tem que nem a gente tava conversando agora antes de começar. Quando eu comprei meu carro, tinha um anúncio de Miata lá, acho que era um branco, se não me engano, que tava 54 mil reais. Aí, tipo, quando eu pensei assim, beleza, eu vou comprar Miata, preciso vender o carro, mas obviamente eu já entrei na Motors pra fazer a pesquisa, né? Porque é isso que a gente faz. E eu vi o preço do carro, falei, beleza, né? Tipo, tem o carro, mais a grana que eu vou dar, mas que meu pai também vai entrar, dá pra comprar susto. Aí depois, tipo, quando eu vendi o carro, eu fui olhar, fui mandar a proposta, mandei pra ele também, só que em vez de 54, acho que estava 58 ou 60 já, o mesmo carro. Mesma quilometragem, mesmo anúncio. Aí passou um tempo, tal, o cara não me respondeu, aí o cara, né, que me vendeu o carro respondeu, viu o carro, eu comprei. Aí passou, juro pra vocês, 2 meses. Eu fui olhar lá, tava 69 pau. O O mesmo mesmo, Miata? o mesmo Miata, um branco 1.6. Falei, caralho, Caralho. velho. Como assim? Aí beleza, né? Tipo, esse carro ficou muito tempo à venda, nem sei se tá mais ou não, que depois eu parei de olhar anúncio, né, de Miata. E aí depois começou, tipo, eu comecei a ver que todos os Miatas, independente de ser 1.8 ou 1.6, né, eles estavam vendendo a pelo menos 65 mil, tipo, já era mais do que eu paguei. Aí hoje, como eu comentei, tipo, eu vi um preto por 80 pau, tem um vermelho lá que o cara tá pedindo 90, e tem uns outros lá por, tipo, 72 também. Então, assim, em um ano pra cá o negócio já aumentou muito. Tipo, também é um carro raro e tudo mais, então Mas acho tá que falando de 20%, né? é Comparado ao preço muita que você pagou. grana, sabe? Que eu falei, pô, dei sorte de que eu consegui comprar na hora certa. Talvez se eu tivesse comprado um ano antes, tivesse pagado menos ainda, entendeu? Mas, E 10 anos antes você ia ter pago 15 mil reais. não, aí não, porque eu, eu cheguei a acompanhar mas esse raciocínio, sabe? Tipo, Mas é engraçado, né? Porque tava 50 pau os Miata fazia muito tempo. sim, É igual os WRX, os Rock e tal. Estavam 50, 50, 60. E agora tá batendo preço com o Rock, tá batendo preço com o Shark, tá ligado? É. sim. Vou dar um exemplo estúpido aqui, só pra gente balizar isso fora do mercado automotivo. O lançamento do PlayStation 5, tá? Que foi uma coisa que eu tava falando com o Paulo esses dias. Fala Uhum. assim, puta, 5 mil reais num videogame. Você fala, caralho, velho. E aí eu fui pesquisar, né? Fala assim, meu, puta, realmente é caro 5 pau.
E aí fala assim, quanto custa pra montar um PC Gamer hoje? E aí os caras falam assim, Exato. velho, pra você montar um PC Gamer do mesmo nível do PS5, 12 mil reais. Eu falei assim, É o quê, fácil, mano? fácil, Aí fácil. fala assim, bom, tá bom. Aí fala assim, quanto custava o PS4 na época que lançou? 4 mil reais, 3,5, vai. Aí você fala assim, meu, Mas tá o mesmo PS... preço hoje. Não, hoje tá 2,5, né? Não. Eu fui O... pesquisar também, tipo, Ah, antes de pegar, de encomendar o 5. E tava isso, velho. Você pega um PS4 normal, acho que era 3.200, né? Tudo bem, vinha tipo com 3 então, jogos. Aí o não, PS4 É, Pro é o que tipo aumentou, 3.900. o que aumentou então, muito de videogame e tal são os periféricos, né? O jogo, tipo, quase duplicou o preço, o controle, então um bagulho absurdo. não, total, mas ô Miguel, eu acho que o grande ponto é, a gente tá ficando velho, né, então a gente lembra, eu lembro quando o PlayStation 4 lançou, que foi, sei lá, 2012, e era muito dinheiro naquela época. E hoje em dia você fala assim, meu, 5 pau é muito dinheiro. Muito mais se eu balizar ele enquanto eu paguei no Scott. Mas, você Sim. pensa assim, cara, é muito dinheiro monetariamente. Eu tava falando com o Paulo antes do episódio. Você fala assim, cara, 5 mil reais, se você conta de um em um real, é muito dinheiro. Mas, se você for pensar no mercado como um todo, não é. É muito louco, velho. Sim. De novo, é muito triste eu Não, só de você falar pegar, que. que a gente tava discutindo mais cedo também, quanto tá um iPhone, o top É, de o linha? iPhone também. Eu comprei agora. Vamos falar de valores, né? Mas eu comprei Não, não faz o precisa quê? falar do seu, Miguel. Eu tô falando do top de linha Não, que você tinha falado lá, que era eu absurdo. sei, mas é para fazer, enfim, para contextualizar, tem a ver com esse assunto, mas eu comprei por 6,5 faz um mês, eu acho. Não lembro quanto é que eu comprei. Uhum. Eu comprei por quê? Porque eu falei assim, o 12 não vai mudar porra nenhuma e vai vir por uns 10, 12 conto, tá ligado? E eles vão aumentar o preço dessa merda assim que chegar o 12. Dito e feito, aumentou R$ 1.000 já, só porque apareceu os preços do 12, aí eles já aumentaram e quando o 12 chegar aqui eles vão aumentar mais, que tá custando, vai custar, eu acho, uns 10, 11, 12 mil reais. Né? Então, é um absurdo, cara. Então, Mas esse é assim. por causa do dólar, né? O dólar afetou diretamente. Não, Ainda eu, tem eu, isso, né? Esse eu ônibus chegou concordo. por 7, agora vai chegar por 10, 12, vai quase duplicar o preço. Eu Uhum. concordo, Miguel, mas assim, quando você fala, e a gente já falou isso em outros episódios, tá? Quando você fala de um Gol GTI e quiçá num futuro próximo um Scott R3 ou um Cadete SI, você fala assim, cara, foram carros que podem ter tido alguma importância, né, no mercado brasileiro ou não, mas são carros que são umas versões diferentes. Só que assim, hoje você vai comprar um Gol quadrado bom, você vai pagar 10 pau, velho, 8 conto. Só que aquele carro, ele continua com a mesma tecnologia do dia que ele foi fabricado, sabe? Então assim, continua sendo aquele carro desde sempre. E ele começa a valorizar por algum motivo que eu não consigo entender. Ah, então, mas E, aí você tá falando um Gol normal, não um GTI, um Gol CL, sei lá, um Gol Então, 1000. mas eu acho que o Akira tinha falado disso uma vez, não foi nem em episódio, acho que foi no WhatsApp e tal pra gente. Eu falei isso outro dia também, que, por exemplo, o que valorizava antes, né, nesse caso, era o Gol GTI, porque era a versão esportiva, a versão mais Uhum. icônica, os bancos Ricardo, né, pra não falar Ricardo, enfim. E aí o Akira deu esse exemplo com o Civic também, que o que a galera queria sempre foram os VTI, né, dos velhos, obviamente, né. E Que não aí, custava nada. Tipo, antes não, era então, não, tipo, não, meu. era 12 conto, velho. Eu lembro que era É. 12 conto que um amigo nosso tava vendendo lá, que o Mas é Akira isso, é fez igual uma os carros transferência. zero. Aí começa a Não, ficar não. inalcançável, começa a Não, mas entrar o o que modelo eu de tô falando é, baixo, né? tipo, é dos carros velhos, mas é isso, tipo, aí a galera Não, é começa exatamente. a cobrar caríssimo, tipo, uma VTI, eu lembro uma época, acho que até mandei pro Miguel, né, uns VTIs bons estavam, tipo, 35 pau, que eu já achava É. caro. Aí depois começou a ficar, ver anúncio por, tipo, 45, 50, se não me engano. E aí o que acontece? Esses carros, tipo, ou estão muito caros, ou quem comprou não quer mais vender, porque é o carro do sonho, é o que o cara sempre teve, tem alguma lembrança e tal. E aí a galera que quer ter, porque gosta muito da Honda, do Civic em si, pega, sei lá, os S antigos, não tô falando dos New Civic, né, os S antigos. Aí eles vão lá, começam a subir de preço também, aí tem, sei lá, os EXS, os Bosta, não Bosta, né, modo de falar assim, tipo, os modelos que eram só Civics hatches, ou só Civic Sedan, ou só Coupé, que era o que vendia aqui, tipo, de maioria, que era mais barato e tal, porque é o que sobrou e eu acho que não seria esquizofrenia também, até não sei que ponto que seria esquizofrenia da galera, do mercado, né, e não das montadoras em si, mas de quem compra, porque eu também, tipo, acho que eu julgo um pouco na minha cabeça, mas acho que eu tô errado, porque a pessoa não tá errada em querer ter alguma coisa que ela gosta, e como não dá pra ter aquele modelo exato, às vezes ela tá feliz com um modelo inferior, e ela acaba comprando também, sabe? Mas acaba pagando super caro, isso inflaciona o mercado, tipo, era um bagulho que não deveria ser, na minha opinião, né? Só que eu, ao mesmo tempo, eu entendo que às vezes é o jeito que a pessoa consegue chegar
mais próximo do sonho dela, né? Não, mas não vai ter jeito, e vai ser assim pra sempre, porque daqui a pouco não vai ter carro manual. Então os carros manuais são os últimos. Ah, esse só tem 3 desse agora no Brasil, porque todos os outros bateram e não sei o quê. Enfim, tem até uns carros italianos aí que os caras estão Nossa, eu ia querendo falar isso valorizar mesmo. porque são os últimos que sobraram. É. Ninguém disse que existe, não, ninguém falou isso. Mas eu li mensagens falando que o cara queria cobrar tanto porque o que eu vou comprar com esse preço? Não vou comprar nada. Então, e eu não preciso vender o meu mesmo, eu vou deixar vendendo a tanto. E É. acaba estragando o mercado que era para ser Não, eu friendly, acho, mas não é. eu acho que O cara assim, Miguel. é dele, ele pode cobrar o que ele quiser, foda-se. Não, eu concordo, mas o problema é que assim, as coisas começam a aumentar de preço por osmose. Então, Então. assim, Sim, aí o outro cara vê e fala assim: opa, esse aqui tá 90, vou aumentar o meu então, que tava de 70 para 80. não, Mesmo isso deixa aí, por baixo. mas isso aí eu acho que não é nem o maior problema, Miguel, porque quem paga 90 pau num carro, ele pode pagar. Ou assim, ele quer pagar 90 pau de carro, mas ele já tem um carro de 50, 60, 70. O problema Sim, que eu sim, fico sim. O vendo é a problema é a galera galera. que não tem carro e que precisa de um Exato, ele carro. precisa de um Que carro. E aí entra, você que fala assim, entra no assunto do episódio lá dos carros antigos, né? Que, tipo assim, tudo bem, vamos tirar todos os carros antigos da rua? Vamos, mas as pessoas não não tem vão ter como. condição nenhuma para ter outro carro. Exato, exato. O problema, Miguel, é que quando eu fui ver na época que eu tava vendo os Escorts, que eu levei meu pai e tal, meu pai falou assim, cara, eu acho 10 mil reais muito caro num Escort. Sendo que, tipo, sei lá, o cara paga 100 pau numa Renegade. Então, assim, você fala, meu, mas você acha 10 pau caro, né? Enfim, foda-se, na real. Porque é um valor muito irrisório perto do carro que você tem. E aí, o que eu entendi E já foi tá que valorizando, hein? não, sim, mas o que eu entendi da cabeça dele é que na época que ele via os Escorts, que ele já devia ter lá, sei lá, comprado a Duster em 2002, antes até, os Escort devia valer 3 conto, 4 conto, sabe? Os Uhum. XR3 e deviam estar dando os hobby. Então eu fico com dó, na verdade, porque tem muita gente que eu sei que não consegue comprar de fato um carro e acaba sofrendo com a valorização que nem deveria acontecer. De novo, tem alguns carros que eu acho que devem acontecer, porque são ou versões especiais, ou porque tem algum diferencial específico, mas tem aqueles que não são. Então, assim, eu vejo gente montando carros que não são os carros que eles queriam, porque eles não conseguem mais comprar esse carro, que é exatamente o que o Paulo falou. Então, assim, antes era os VTI, aí depois foi o Civic SI, né, os primeiros, Uhum. depois começou o Civic Hatch, aqueles que tinham até 1.7, que eu acho bem ok, e depois começou aquelas versão mais feia ainda, que só tem a frente do Civic VTI, só que a traseira é do tipo de um avô, de sei lá. Cara, eu acho um carro feio, velho. Então, assim, as pessoas elas começam a por osmose, tudo começa a valorizar sem motivo nenhum. O exemplo é ruim do Civic porque é um Civic, porque o Civic ele tem uma cultura lá fora, que acaba vindo pra cá também de JDM. Mas eu tô usando o Gol Bola, por exemplo, o Gol Quadrado, por exemplo, porque é um carro que começa a valorizar por osmose. Então você fala assim, puta, um Gol Quadrado inteiro você vai achar por 5, 6, 7 mil reais, que é praticamente um valor de um XR3 moído. Então, com um pouco mais de dinheiro, que foi o que eu pensei, né? Você fala assim, puta, eu consigo pegar um carro que provavelmente também valorize. Então eu brinco com a Rafa de que assim, cara, ela fala assim, mas você não investe seu dinheiro, né, na XP, sei lá. Eu falo assim, cara, o melhor investimento que eu fiz, na verdade, tá parado na garagem, sabe? Porque no valor venal dele, ele aumenta. Uhum. Mais do que meu investimento na XP, por exemplo. Claro, eu gasto muito mais dinheiro nele do que ele de fato vai Exatamente. valorizar. Isso que eu ia falar. Mas só que se eu tivesse só comprado ele e deixar na garagem, provavelmente ele ia valorizar mais do que o dinheiro investido. Gente, não Exato. façam isso, tá? Invistam seu dinheiro na XP, onde quer que seja. Mas Nossa, é muito esse engraçado. episódio podia ter sido patrocinado, né? Podia ter sido patrocinado, porque eu investi, enfim, um dinheirinho na XP e vi que o bagulho rendia um pouco. E aí, sei lá, meu carro valorizou mais esse tempo do que. Mas, de novo, tem os custos do carro, Não, né? eu falo, tipo, no meu caso, né, se tiver, a galera realmente estiver comprando os Miatas nesses preços que eu tô vendo, acho que poucos investimentos seguros teriam rendido quanto o meu carro rendeu, né? Sim, total, total. E é muito triste, não é triste, né? Porque você começa a ser. Vou dar um exemplo, tá? Um amigo nosso comprou uma 118i Zero 2020. E aí fala assim, cara, mas a 118i tá 198 mil reais no site da BMW. E aí, lembrando que é o carro de entrada da BMW custa 198 mil reais. Sim. E aí ele falou assim, cara, realmente é muito caro. Mas o que aconteceu? Eles estavam com uma promoção no primeiro mês, ou sei lá, nos primeiros meses, em que você conseguia levar o carro por 167 e ainda tinha aquele esquema de você dar uma entrada, parcelar X vezes e dar E uma aí, parcela blá, blá, blá. balão.
Uhum. Então, eu não acho que esse carro vá ser vendido daqui a um ano por R$ 199 mil. Mas se ele perder se ele perder, enfim, R$ 40 mil, ele consegue vender o carro praticamente por um preço. Então, o que acontece? Dependendo do que você for fazer, se você tiver muito dinheiro e fizer algumas escolhas inteligentes, você consegue fazer com que você consiga comprar um bem de 150 pau e não perder nada. Só que ao mesmo tempo, quem que tá perdendo nessa história, então? É o banco? Não é. É a montadora? Não é. É o cara que tá comprando o carro à vista, sabe? Então, no final, monetariamente, e o Jan, enfim, eu tava batendo esse papo com o Jan também, ele fala assim, cara, às vezes vale a pena você financiar com taxa de juros até que abusivas, justamente porque você não vai imobilizar seu dinheiro e porque a concessionária ou a montadora tá te dando essa oportunidade. O grande problema parece que eu tô falando bem das montadoras, mas os caras estão cobrando 200 pau num carro de entrada, né? Então eu acho que é puxado também. Eu Parece que eles lembro, estão fazendo de maldade, né? Tipo, não parece que eu tô sei. fazendo maldade. Mas, mano, parece que os caras são cuzão. Então, não, mas é que aquela história Simplesmente. também, você vendo do ponto de vista assim, tipo, eu nunca tive nenhum negócio próprio, né? Gostaria de ter um dia, mas assim, se você Não, tem um lógico, negócio, imagina você tem um quanto que é o custo produto. de ter uma concessionária, quanto que é Não, o não, mas custo não é de... nem questão de custo. Você não tô nessas visão de empreendedor, de coach do Instagram, não, porque o cara chega no restaurante, a pessoa só vê o preço do cardápio, já o empreendedor vê o ticket médio, quanto o garçom fica. Não, tô falando, tipo, você tem um produto que você quer vender e você vende por um X e todo mundo compra. Aí você aumenta mais um pouco, as pessoas continuam Lógico. comprando. E aí você aumenta, tipo, tudo bem que, sei lá, tem motivos também para aumentar, a inflação é um deles, o imposto, outras coisas, mas assim, se os preços estão absurdos em relação aos carros que as pessoas estão comprando, e mesmo assim as pessoas ainda estão comprando, e até um pouco antes dessa crise o mercado estava, acho que bom, relativamente bom, e os preços estavam sempre subindo, por que que você não vai subir, tá ligado? Sendo que o seu objetivo é ganhar mais dinheiro, é ter lucro, entendeu? Então, tipo, as pessoas estão comprando, as pessoas estão entrando em financiamentos que, como já falou, às vezes valem a pena e outros que eu tenho certeza que não valem, porque tem uns juros absurdos. Sim, sim. Só que pra quem tá vendendo, tipo, sei lá, meu, quem tem filho Mas, grande é elefante, cada um cuida de você mesmo, velho. Se você tá total. disposto a se afundar financeiramente ou a entrar num parcelamento que você pode não pagar, mas eu vou receber o meu dinheiro, então foda-se, sabe? Cada um é responsável pelas suas escolhas. Então acho que assim, é uma visão um pouco cruel, um pouco fria, mas do ponto de vista de quem tá precisando ganhar dinheiro para fazer o negócio rodar, se você tá aumentando e as pessoas ainda estão comprando, faz sentido você continuar aumentando, entendeu? Só que eu não sei até quando, até onde isso vai. Esse que é o meu ponto. Então, Paulo, eu acho que a gente tá. Vou dar dois exemplos aqui, tá? E não é puxando o saco do mercado norte-americano, não, tá? Mas o que acontece? Lá nos Estados Unidos, existem. Você consegue comprar carros usáveis por coisa de $1.000, vai? 1.000, Sim. $1.500. Óbvio, você vai pegar uma Ford Explorer 1990 e nada, mas é um carro bom. Tipo assim, ele pode estar em situação meio que deplorável, mas é um carro que anda. Aí Uhum. você fala assim, cara, se você comparar então com o salário médio de um americano, que eu acho que é $100 mil por ano, a gente tá falando de, por mês, o Acho que cara ganha. uns 8 pau, né? Então, por mês, o cara consegue comprar 8 carros bosta, vamos dizer 4, assim. vai. Uhum. 4 carros. 4 carros bosta, tá bom. Hoje em dia, o salário mínimo brasileiro. Aqui, eu não tô fazendo mínimo com mínimo, né? Enfim. Então, por É. mês, suponhamos que o cara consiga comprar um carro bosta por mês, lá, Uhum. com o salário inteiro. Aqui, com o salário mínimo, com 900 conto, você compra uma bicicleta, mano. Então é muito louco. E mesmo assim, lá, o mercado de carros 0 km é, tipo assim, parte fundamental da economia, é um lugar que se vende mais carro, e é por isso que a gente tem tanta montadora nos Estados Unidos. E aí você fala assim, cara, como é que lá tem o modelo de leasing, tem o modelo de compra, tem os carros usados, eles têm carros usados usáveis por um valor irrisório e ao mesmo tempo tudo dá certo. Então eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente caminha para um modelo que vai ser impossível você ter um carro mais. Na verdade é um modelo de leasing. Eu acho que vai acontecer alguma coisa nesse sentido aqui Sim. que a Já tá gente vai tendo, ter. né? Umas paradas que você aluga o carro por mês, com todas as despesas Tem pagas, Já tá aluguel, tendo. tem aluguel até da Porto também. Já tá Uhum. tendo. Eu fiz as contas e, na verdade, assim, meio que não valia. Não é que não valia a pena. Se você é um cara desligado e você não liga muito pra, tipo assim, puta, eu não quero ter dor de cabeça de levar o carro na concessionária pra fazer revisão, não tô afim de ver seguro, não tô afim de ter nenhum problema, além de usar o carro, aí vale a pena. Mas na ponta do lápis é mais barato você comprar.
se você tiver o dinheiro inteiro. E aí começa a virar praticamente a mesma coisa que um imóvel. É tão Sim. caro que ou você vai ter as pessoas que têm muito dinheiro, e aí essas pessoas vão comprar esses carros, depois vão revender, enfim, vão estar dispostas a ter o bem e perder na desvalorização, e vai ter a galera que vai ter que alugar. Ou leasing, né? Enfim, aí vão ter outros modelos financeiros. Mas é muito louco, porque tudo isso está acontecendo por algum motivo que eu não consigo explicar direito. E é por isso que vem essa esquizofrenia automotiva ou das montadoras, justamente porque assim, será que isso tudo é um repasse de impostos do governo e aí a culpa é do governo? Será que tudo isso é um aumento de custo, que nem você comentou, dos operários, enfim, de toda essa máquina das montadoras? De quem que é a culpa, cara? Ou se Porque é do simplesmente eles estão se governo? aproveitando do trouxismo do brasileiro de Eu falar acho que tem assim: uma "Não, parcela disso aumentou o também. preço, vou ter que comprar". Eu acho que tem uma parcela disso também. O nosso poder de compra ele é uma aposta, e não só para carro, né? Enfim, para outras coisas. Então, imagina que lá nos Estados Unidos o mesmo PlayStation 5 custa $400, né? $500, enfim. Que pros caras é metade de um salário, metade de um. Menos até, né? Não é metade. Uhum. Aqui custa 5 pau e o salário mínimo é R$ 1.000. Então, imagina, Sim. você tem que trabalhar 5 meses para comprar a mesma coisa. Uhum. Enfim, e aí eu não sei exatamente quem que é a culpa. Só que eu acho que junto com isso vem as montadoras subindo, e aí puxando o gancho do começo do episódio, né? Subindo os carros de categoria sem eu conseguir entender por quê. Então, eu sei que os Então, carros de entrada. po- você quer terminar de falar? Eu. Não, os carros de entrada eles dão menos lucro do que os carros, né, enfim, Sim. intermediários e obviamente high-end. Mas pelo que eu tô entendendo, são os mesmos carros, Paulo, oferecem as mesmas coisas. Se eu Não, for lá comprar um então, carro dos novos, ele só vai ter um para-choque diferente, mas é igual o carro da sim. Rafa. Não, Por é que 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 eu a vou comprar gente. um novo? Não, é aquilo que a gente tinha falado um pouco antes de começar o episódio, né? Antigamente, um carro de entrada, tipo, de entrada mesmo, assim, tipo, era janela manual, né? De acionamento manual, não tinha ar-condicionado, para-choque não era pintado, não tinha roda de liga leve, não, sei lá, não tinha porra nenhuma. Tipo, era o básico do básico para ter um carro que funcionasse com uma certa confiabilidade, né? E hoje em dia, até por questão do governo, por exemplo, com ABS e airbag, né, o carro é obrigado a ter isso tem um custo, e obviamente o custo vai vir para quem vai comprar. Todos os carros hoje, tirando as versões aventureiras, né, que eu acho que é uma puta esquema também, né, que você cobra mais por um bagulho que não é pintado, por exemplo, né. Sim. Eles têm um para-choque pintado, acho que tirando o Kwid, por exemplo, que eu acho que, se não me engano, a janela de trás pode ser manual ainda, né, mas quase todos têm a janela automática, enfim, ar-condicionado também é um item que acho que, tirando os modelos muito, mas muito de entradas, quase todos os carros têm. E também, por exemplo, vendo de carros de mesma geração, isso a gente consegue ver com carros que estão no mercado aí há mais tempo, né? Tipo, eu não vou considerar o carro, por exemplo, porque ele mudou completamente assim, de uma geração para outra, mas até dá para falar porque assim, ele realmente cresceu. Você pega o primeiro carro, que foi o que eu tive, em relação ao segundo, ele já era um pouquinho maior. Não, eu acho que tem uma estrutura melhor também, Paulo, Ah, mais não, exato, lata, tô enfim. falando, Eu tipo, acho. tudo vai se modernizando e isso tem um custo, só que assim, a tecnologia também, conforme ela fica um pouco mais antiga, assim, quando lança uma coisa mais nova, ela costuma ser mais cara, mas depois ela fica mais barata, entendeu? E então acho que não devia sempre aumentar desse jeito, assim. Mas o que eu falo, por exemplo, você pega, sei lá, a BMW Série 3, a E36, ela é um sedã médio, digamos. Aí você pega a que veio depois, acho que é 92. Depois enfim, a penúltima. E agora a outra, se você pegar, se não me engano, a série 3 atual, umas 2 gerações para trás, a série 5 tem o mesmo tamanho, entendeu? Ou Uhum. quase próximo, e era um sedã grande. Então, além da questão toda de tecnologia, de recursos, de opcionais, né, de linha, de fábrica que você pode colocar depois, são coisas que sim, vão fazendo cada modelo ir crescendo, e aí claro que surge a necessidade de ter modelos abaixo deles. Só que parece que acontece, esses modelos eles crescem, eles melhoram, eles ficam mais caros, só que os modelos que entram abaixo, eles entram abaixo numa faixa de preço que não era a mesma que eles começaram antes. Eu não sei se eu consegui ser claro, assim, tipo, o carro que começou valendo, sei lá, 20 pau, né? A vida do carro, assim, a primeira geração ele tava 20 pau, aí ele ficou 30, 40, 50, aí fala, puta, a gente precisa ter um carro mais para baixo. Ele não vai entrar na faixa dos 20, mesmo colocando a correção. Ele vai entrar na faixa dos 40 já, entendeu? Que é o que acontece. Não, Paulo, eu concordo mil por cento com você. Eu acho que existe sim esse adendo de valor para o produto e existe também, obviamente, as pessoas estão ganhando mais, enfim, não exatamente mais, né, que é onde eu quero chegar no final, mas assim, Sim, existe um custo maior para você fazer acontecer. Só que
que, vamos lá, a gente tem automação de fábrica que foge, enfim, a população como um todo. Depende do seu ponto de vista, pode ser bom ou ruim para a sociedade, Sim, mas sim. assim, você tira custo aí. Você tem, enfim, contratos com empresas de energia para você conseguir pagar menos em contas de luz. Tem um monte de artifício também que você consegue. O próprio governo abaixando o IPI para estimular a venda de carro. Então, eu acho que o grande ponto eu entendo que vai aumentar. O problema é que a gente não está ganhando mais ao mesmo ponto. Então, o Uhum. esforço que eu tenho que colocar para ter um carro zero hoje em dia, ele é inadmissível. Então, eu comprei o Sandero por R$ 5.000 a mais do que um Onix Joy, o Sandero RS, em 2017. Então, Uhum. assim, aumentou muito, muito rápido. E eu não acho que o dólar tem a ver com isso. Então, assim, eu também não vi o salário mínimo aumentar nessa mesma proporção. Então, se Sim, sim. eu, vamos pegar 10 anos, vai. Se em 10 anos um carro que valia 30 hoje está valendo 60, eu não vi o salário mínimo dobrar. Então, alguma coisa está errada. O que aconteceu? É mais imposto? Porque não é todo carro que é importado. Então, assim, tem coisa que a gente não sei se a gente depende 100% de fora. Entendo que, assim, a gente deve importar algumas coisas de aço da China, mas a gente também tem a Vale aqui. Então, assim, alguém tem que dar um jeito para fazer com que as coisas continuem sendo compráveis, mesmo que mais caras, ou pelo menos ter Então, mas você acha que esse jeito é o esquema de financiamento, de juros, de facilitar o crédito? Porque, tudo bem, mantém as coisas compráveis, só que tem uma consequência futura que é muito pior, não é? Tipo, do do quê? cara, assim, por exemplo, eu quero comprar um carro zero, um carro de um Onix Joy pra, sei lá, ser Uber. O carro custa 54, eu só tenho 20, tenho que financiar 34, mas no final eu vou pagar só do financiamento, sei lá, 68, por exemplo, porque eu fiz em 72, 84, sei lá quantas mil vezes. Sim, E aí a pessoa no final ela acabou gastando muito mais dinheiro, entendeu? sim. E querendo ou Não, não, ela. eu entendo, Paulo. Eu acho que assim, mas quem deveria subsidiar isso, ou é o governo via salário, ou é o governo via imposto. E aí sim eu acho que tem que ser em relação a isso, entendeu? Ou ele aumenta o salário, ou ele tira imposto. O problema é, se você vai. Quando você abaixa o IPI de um carro que já é sobrefaturado em relação ao imposto, esse dinheiro ele já deveria estar sendo usado para melhorar a infraestrutura de rua. Porque senão os carros que você está vendendo não vão conseguir andar, e aí no final vira uma bola de neve. Ah, Então, mas assim, não já, quero pô, o asfalto de São Paulo, por exemplo, tá ótimo. eu não quero entrar no quesito macroeconomia, mas assim, algo tem que ser feito porque o que acontece? O problema não sou eu. Eu tenho a moto, enfim, eu tenho carro, não é o Miguel, que, enfim, anda com carro remap, não é você que anda com carro conversível. O problema é a tiazinha que vem limpar minha casa, que tem que vir da casa do caralho num busão e pagar 4 conto, entendeu? Isso que eu sou um cara que, enfim, sou um cara de direito e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar também nisso, sabe? Tipo assim, como é que essa pessoa consegue é, Nossa, ô ter uma Paulo, vem qualidade cá, de eu vida acho que maior? é a primeira vez que o Japa tá sendo bonzinho e sendo legal com as outras pessoas e tal. Não, mas eu entendo que as pessoas melhoram a qualidade de vida e, aí, enfim, produtividade. Eu acho que a sociedade vira uma sociedade melhor. Só que, assim, nada é feito, né? Crime ocorre, nada acontece feijoada. E aí, o que Uhum. acontece? Isso começa a mexer com a gente também, porque a tiazinha não vai ter um Gol, meus pais não vão ter uma Porsche, o Miguel não vai ter um RS3, o Paulo não vai ter um Miata NC, sei lá. E aí você fica, cara, ninguém vai ter porra nenhuma. Então quem é que tá tendo essas merda, velho? Não é possível. E é por isso, enfim. E aí, balizando tudo isso, por isso que meu carro tá parado na garagem e ele tem um ano a mais que eu. Não, eu tava parando pra pensar num fato, acho que não tão. É que a gente passou muito pelo lado financeiro da coisa, né? Mas pra quem teve paciência pra ouvir a gente até o final, queria discutir nesses minutinhos finais aqui também, por exemplo, a questão que a gente falou lá no. Já acho que pincelou no começo, né? Que antes tinha o Golf, aí o Polo entrou no lugar do Golf, e querendo ou não, o Polo GTS, no caso, ele hoje em dia, né, ele tá o quê? 110 conto, vai, 105, sei lá. Ele tá na faixa de preço mais ou menos quando o GTI de entrada chegou aqui do MK7, chegou, que eu acho que era 100 pau, 130 com o farol de LED, o banco xadrez e teto solar, sei lá. Acho que os valores eram por aí. Só que assim, então a Volks, ela teve a chance, tá falando da esquizofrenia, mas de cabecinha mesmo, não da parte financeira, né? A Volks, ela chegou, tipo, né, o carro ficou mais caro pelo qualquer motivo que seja aí, que a gente acho que talvez não saiba nunca. Então, puta, a gente precisa de um esportivo pra galera que tenha 100 conto aqui. Aí eles pegaram o Polo GTS, que de esportivo só tem o nome e, sei lá,
Não sei o que mais que essa bosta tem de esportivo, velho. Eu olho a suspensão dele e até hoje eu fico inconformado, né, com aquela porra. Eu vi um na rua esses Eu dias. Vi vi qual você disse. também. Que o bagulho é muito alto, bicho. Mas assim, então o carro que antes, que entrou pra suprir a demanda vamos supor, do moleque, classe média alta, que tem 100 conto pra gastar num carro, que conseguiu comprar com o próprio dinheiro, ou que vai ganhar do pai, ou que pegou com a agiota, não sei. Mas, tipo, nem é mais um esportivo. E eles vendem como um esportivo. E, tipo, sei lá, todos os adventure também, que né, na propaganda mostra os caras passando no mato, jogando água lameada na câmera e o caralho a 4 assim, quando a gente sabe que, tipo, o carro, às vezes a única vantagem off-road que ele tem em relação ao modelo normal é a suspensão elevada, entendeu? É um para-choque que não vai riscar tinta porque não tem tinta. Total. Mas isso, sei lá, pra mim é uma coisa que pega um pouco também, assim, que acho que é mais bobinha, né? Não é uma coisa tão Eu acho que grave, isso. mas. Eu sei que a gente tá falando de montadores e de novos modelos, mas isso começa a se refletir em outras coisas, né? Então, assim, quando os polícia me vê acelerando na raia, sem estar fazendo, enfim, nada muito brusco, eles também não vêm atrás de mim, porque eles estão ligados também. Tipo assim, velho, é isso eu pagar 600 pau pra correr Interlagos, sabe? Que a gente tá falando, enfim, isso no WhatsApp. Então, meio que a sociedade aceitou que nós é todo mundo uns coitados e eles meio que deixam passar, sabe? Tirando quando tem alguma operação específica de racha que os Não, caras mas estão dando depende. zerinho no meio da Europa, Você, mas no assim. seu escort, sem querer, ser um cara chato, parecendo babaca, mas já parecendo, é uma coisa. Agora, os caras acelerando com um carro de 300, 400 pau na Avenida Europa, fazendo barulho e tudo mais, é outra, né? Te vai chamar muito mais atenção. E sem falar que negócio que eu já repeti, acho que nos 3 ou 4 episódios aqui também, é um lugar que todo mundo sabe que isso acontece, sei lá, tipo, toda quarta-feira à noite no mínimo, ou quinta-feira à noite, aliás, no Quinta-feira. mínimo, sábado e domingo, sei lá, das 9 da manhã até as 6, né, até o sol acabar, tipo, com muita frequência, e depois quando o sol se põe, ainda acontece, mas com menos frequência, e que a galera acelera pra caralho, a gente já viu acidente, quase acidentes, e tem um monte de vídeo, tem prova pra cacete, então é óbvio que isso vai acontecer mais hora, menos hora. Agora na marginal, tipo, tem um trânsito constante ali, tem muito mais gente passando, tem muito menos gente filmando, né? Porque não tem muitos lugares para as pessoas ficarem filmando na marginal. Então vai acabar acontecendo, né? Com mais frequência. Tipo, é óbvio que mais cedo ou mais tarde a polícia vai aparecer lá, como já apareceu muitas outras vezes antes, também nos mesmos lugares. Concordo. Enfim, gente, eu acho que essa discussão ela pode se estender para um monte de lugar, mas gostaria muito de. Enfim, gostei muito de ter essa discussão com vocês, porque eu Sim. acho que é uma esquizofrenia da economia como um todo. A gente pode apontar um monte de culpado, mas eu acho que um dia vai ser inviável a gente ter algum tipo de coisa legal na nossa vida se você não estiver disposto a, enfim, financiar essa coisa ou alugar essa coisa. Porque ter, E infelizmente, eu acho alugar que não não vai vai chegar. ser ter, né? Vai ser o É, viver por um tempo pré-determinado no máximo. sim. E é isso, gente. Foi um episódio de desabafo, vamos dizer assim. Sim, episódio triste pra sua semana começar na merda igual a nossa, sempre começa também. Sim, O tema é foda, parceiro. Exato. é isso. Então é isso, turma. Então é E, isso, mano. enfim, antes de terminar, para quem não está ainda, por favor, entre no nosso grupo do Facebook, podcast espaço RU espaço cast, e a nossa senha são as rodas que estiveram no glorioso Celta do Paulo, denominadas Escorro S271. 171, 171, 171. F171. Nossa, o cara ia 271 é passar as errado. novas, né? Não, Não pode ser. sei, velho, porque a única que presta, que importa é essa. Enfim. Então é isso, gente. Do meu lado eu já, enfim, tava animado, já desanimei, papo bosta da porra, Do meu já lado eu pensei tava no. desanimado e continuei desanimado. E é Então muito nóis. bom. Então é isso. Então é isso. Chega? Valeu, gente. Chega, pelo amor de Deus. Chega. That's it. There's no Então é way. isso, gente. It's all. Existe sim, Tudo leva. existe uma esquizofrenia nas montadoras, no governo, enfim, em tudo. E a gente só tende a ter cada vez menos coisa. Exato. E não pensa que vai melhorar, não, hein? Não, só vai piorar daqui pra frente. Exato. É isso. Então é isso. Valeu, galera. Falou, aquele abraço. Falou, Falou. Ure.